paz do Senhor, igreja. É um motivo de muita alegria e muita honra estar aqui hoje compartilhando essa palavra com vocês. E o que eu quero falar é sobre integridade em Deus. E o versículo base é o Salmo 41, versículo 12, que diz: Por causa da minha integridade me sustens e me pões na tua presença para sempre. Integridade significa aquilo que é inteiro, inteireza e plenitude. Quem escreveu esse salmo foi Davi, e a gente conhece um pouco da história dele, que Davi ele era um jovem pastor e que Deus o escolheu para ser rei em Israel. Só que até que isso se cumprisse na vida de Davi, até que ele se tornasse rei de fato, ele passou por diversas circunstâncias, perseguições e diversas coisas, o que foi um verdadeiro processo de amadurecimento e dependência no Senhor. Lá no Salmo 13, Davi diz assim: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Não se sabe ao certo a fase da vida de Davi que ele escreveu esse salmo, mas a gente pode ver que ele estava totalmente angustiado e desesperado. E o socorro dele naquele momento, em como vários outros salmos, se a gente for ler os salmos de Davi, a gente vê que em todo tempo o socorro de Davi era o Senhor. A gente vê que em todo tempo Davi ele era inteiro em se derramar na presença de Deus. Ele era inteiro nos seus sentimentos em relação ao Senhor. E, como eu disse, a gente vê que ele estava completamente desesperado aqui. Tanto que ele fala, para sempre o Senhor se esquecerá de mim. Um pouco dramático, mas a gente vê muito isso em Davi. A intensidade dele com o Senhor. Mas já nos últimos 2 versículos do mesmo capítulo, Davi fala o seguinte: Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. E nesse momento, Davi está declarando que não importava o tamanho do desespero dele, não importava o tamanho da angústia que ele estava sentindo. Ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que o Deus que ele cria era um Deus bom, independente das circunstâncias. Devemos ser como Davi, devemos ter a nossa confiança inteira no Senhor. Devemos confiar de que, independente das situações, independente das circunstâncias que estamos vivendo, o Senhor é bom e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tenho certeza que Davi ele sabia disso, porque ele conhecia o Senhor. Outra coisa que a gente sabe sobre Davi é que ele ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E a gente muitas vezes pensa que para ser alguém segundo o coração de Deus é preciso a gente nunca pecar, a gente ser perfeito. Mas isso nunca vai acontecer, porque a gente sabe que a gente só vai chegar à plenitude quando a gente se encontrar com Jesus. E por que Davi ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus? Eu acredito, com toda a minha convicção, de que era justamente pelo fato dele ser inteiro diante do Senhor, devido à inteireza de coração de Davi diante do Pai. Como eu disse, Davi ele era muito intenso em tudo o que ele fazia para Deus. Ele era muito intenso em se derramar diante de Deus. Ele era completo. Ele não se entregava em pedaços, ele não se entregava às dores em partes, não. Ele era inteiro no que ele era. Ele era quem era e ponto final diante do Senhor. E outra coisa que a gente vê é que ele reconhecia em todo tempo a necessidade de se humilhar diante do Senhor. Porque ele sabia que Deus ele não rejeita um coração contrito e quebrantado, como ele mesmo escreveu lá no Salmo 51, no verso 17. A gente também sabe que em certo momento da vida de Davi, ele cai em pecado, ele adultera com Batseba e até mesmo manda matar o marido dela, né? E quando ele cai na real, quando o profeta vai até ele e ele cai na real em relação ao que ele tinha feito, ele fica totalmente angustiado.
E no versículo 4 do capítulo 51 de Salmos, ele diz assim: Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Só que logo mais à frente, no versículo 11, ele diz: Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi, ele sabia que ele estava completamente errado. E tanto que ele falou: Deus, é justa a sua sentença contra mim. Só que mais para frente, o único desejo do coração de Davi, a única coisa que ele não abria mão era da presença do Senhor. A única coisa que ele não abria mão era que o Senhor estivesse com ele. E a gente pode observar com isso que Davi, ele era totalmente dependente do Senhor. Ele era inteiro na sua dependência do Senhor. Nada mais importava do que a presença do Espírito Santo na vida dele. E para finalizar, a gente deve ser como Davi. A gente deve ser inteiro na nossa adoração ao Senhor. Porque Deus, ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. A gente deve ser inteiro no nosso amor pelo Senhor, porque Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com tudo que nós somos. A gente deve ser inteiro na nossa entrega ao Senhor. A gente deve ser inteiro na nossa obediência e em tudo quanto nós fazemos para Ele. Porque é algo até bem clichê, mas é muito real. De que Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele não se entregou em partes, Ele não deu um braço, Ele não deu uma perna, mas Ele se entregou por inteiro. E assim devemos ser, sabe? A gente deve se entregar por inteiro, a gente deve ser totalmente sincero diante de Deus, totalmente completo diante do Senhor, assim como Davi era. E a gente deve ser completamente sincero. Deus se entregou por nós, Jesus se entregou por nós inteiramente. E isso para que hoje a gente pudesse viver e nos entregarmos completamente por Ele também. E, por fim, no versículo base, ele diz que por causa da integridade dele, o Senhor o coloca na presença dele para sempre. E assim somos nós, quando nós somos inteiros, completamente inteiros diante do Senhor. A presença dele vai ser para sempre nas nossas vidas. E é tudo isso que vai importar para a gente. E é isso. Espero que Deus tenha falado ao seu coração e que Deus abençoe.